recuerde, quando começamos na casa do irmão Davi, todo só te ouvia no domingo, só te ouvia no domingo. E nós veníamos de bus, com cabrito, de férias, com parlante, com as coisas para... E aí estávamos predicando nesse dia. E veníamos com cabrito de férias, com parlante dentro, e só cabia sábado e domingo. E aí estávamos firmes. Aleluia, glória a Deus, que maravilhoso. Aleluia, aleluia. Não sei o que passa no coração de vocês, mas sempre hay uma coisa, a aflição, a pressão, por alguma pressão que estão passando. Recuerda que aqui tem a resposta. Há uma unção sobre minha vida, há uma unção sobre a vida de vocês. E quando estamos juntos, estamos fazendo uma suma de tudo aquilo que Deus depositou sobre nossas vidas. Então temos um ambiente propício, factível, para que o Espírito possa mover-se e que a palavra haga um devido efeito sobre sua vida. Aleluia! É importante. Glória a Deus. Eu não quero sair do foco no que se diz respeito para mim hoje. Eu vivo com a expectativa mais allá daquilo e quero puxar vocês para esta graça de Deus, independente de minha expressão, daquilo que estou expressando aqui para vocês, mas eu venho com esta inclinação do Espírito desde o início do ano. E hoje vou encerrar desbordar aquilo que Deus tem posto em meu coração. E eu peço paciência a vocês de tudo aquilo que nós vinimos tendendo em todo este ano, das visitas de Brasília, só tem me confirmado aquilo que está em meu coração. Amém? Então, a presença de Deus. Eu quero falar sobre a presença de Deus. Pero a presença de Deus, ela está presente na vida de cada um. Se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso é esta confissão. E isso, esta confissão, ele hace presente. Amém. Mas há uma palavra que é um cubre, é um mas, que se tem 2 ou 3 reuniões, ele hace presente aqui em nosso meio. Mas quando saímos de cá, quando estamos solos, temos a presença do Espírito, que também é a presença de Deus em nossas vidas. E quando temos esta consciência, queda um pouco mais difícil. É como eu escutei uma história que uma pessoa vinha com uma árvore muito grande e vinha passando em uma plantação de sandias. As sandias estavam lindas, perfeitas aí. E ele com muita hambre. E vinha ele e seu papá. E ele tinha a consciência da presença, porque o papá não era convertido, porque ele tinha aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o papá disse: vamos sacar uma sandia, que estamos com muita hambre. E ele falou: não, estão mirando nós outros. Vamos sacar, quem está mirando? Não há nada aqui, não vemos nada aqui. Vamos sacar uma sandia para comermos e sacarmos nossa hambre. Estão mirando. Quem está mirando, hijo? Nosso Deus está mirando. Não vai ser o que é malo. Quando nós temos a consciência da presença de Deus, nos comportamos dessa forma. Não vamos fazer algo que vá entristecer o Espírito, que vai entristecer o Padre. Aleluia, glória a Deus. E eu tenho uma palavra que é melhor que ter a presença é permanecer em ela. Porque temos a presença, mas permanecer em ele, porque quando fazemos coisas que nós outros juzgamos, Senhor, isso não é agradável, de ti vai fazer o que é correto. Isso é permanecer na presença. Ter a consciência do que está mal, do que não nasceu está mal. Aleluia. Como também é melhor do que ser sano, é estar sanado, é permanecer sanado. E é isso que planteia a palavra de Deus. É uma permanência, porque quando estamos conscientes da presença de Deus, vamos permanecer sanados, porque não vamos errar
Porque sabemos que a única forma que uma enfermidade entra, uma das formas que a enfermidade entra é quando pecamos. Amém. É assim? Sim. E a outra, quando rompemos um princípio, como salir desabrigado, como dia, como frio como hoje. Aleluia. Então, aquilo que vem sendo ministrado, confirmado em meu coração e por outras pessoas que hablam, pelo desejo daquilo que a terra, que são o coração de vocês, daquilo que outros vêm acá e hablam, confirma aquilo que está em meu coração sobre esta presença. Porque não quero levar vocês a um nível de adoração e da presença de Deus e não lograr permanecer em ela. Este era meu cuidado, que o Senhor está nos levando para algo. Quando vimos no início há mais de 2 meses que nós vimos e o Senhor falou, administra o sopro do Espírito. Aí um vento soplando e nos está nos levando e nós queremos administrar. Aí eu penso, quando algo passa como isso, eu penso, Deus quer fazer algo grande no nosso meio. E se Deus quer ser algo grande, eu quero permanecer, não quero solamente mirar, eu não quero solamente participar por um momento. Porque muitas vezes nós entramos em um evento, quando vem alguém de fora, predica uma palavra, nós vemos com uma hambre distinta. E esta hambre, nós fomos supridos com uma palavra. E essa palavra, quando é suprida, nós saímos desse dia, quando termina esse dia, o quanto levamos de ele, o quanto consideramos e estou tratando ou condicionando meu coração para esta palavra que escutei. E eu quero que você, quando salga hoje, salga condicionado a atender esta palavra em seu coração. Meditando muito clarito como ele habla. Eu quero começar, aleluia, glória a Deus. Saúl e Davi, a história de Saúl e Davi, vamos ler uma passagem bíblica aqui para que não é o carrilho da história do que eu quero levar, mas quero que considere, porque quando eu estava aí com o pastor Isaías, em um veículo para deixar allá em terminal, e ele falou algo, porque ele perguntou, se eu não conhecer a igreja de vocês, nós não sabíamos o que estava passando aqui. Não veio nas redes sociais, eu expliquei a ele, pastor, nós ponemos um perfil um pouco barro aqui, porque não queremos, eu quero ganhar as vidas, não quero estar mostrando para todos que Deus está fazendo e sendo somente só um show. Não quero um show, quero aquilo que realmente as pessoas que querem receber isto. E não mostrar algo que de uma fé ou de uma esperança, de uma expectativa de um povo que aún não está chegando aí nesse nível do que é real em Deus, o crescimento da vida de cada um de vocês. E nós venimos de uma sequência de palavras que sacamos daquilo que Antônio ministra, daquilo que Helena predica, daquilo que Davi predica, de que Joana predica, aleluia, daquilo que Jane predica. Eu hablo de eles porque eles fazem parte da diretiva da igreja, amém? Se vocês aún não sabem, eles fazem parte dessa diretiva da igreja. Eu sempre pongo para que Deus possa trabalhar no meio da vida deles, e eles tinham agarrado, se aferrado a isso e a visão. Não tinham tomado água fora daquilo que vê nas redes sociais. Aí eu vou predicar sobre isso. Não tem tomado a água que está saindo da fonte, da visão, não de mim, mas da visão, do contexto que estamos vivendo. Tem tomado e tem agarrado e tem caminhado isso, do que a maestra tem predicado para nós outros também. Aleluia. Há um mais aí, glória a Deus. Aleluia. Samuel, 1 Samuel 18. Atente bem na palavra.
18, verso 5. Vou ler na versão internacional. Glória a Deus. 1 Samuel 18. Sim, amém. Qualquer encargo que Davi recebia de Saul, Davi estava apoiando Saul em tudo aquilo que ele estava demandando para as guerras, para aquilo que o governo de Saul estava necessitando. Pero neste momento, Saul já sabia que, comunicado por Samuel, que seu reino não ia não tinha mais descendentes. E ele tinha uma preocupação. E a Saul, e lo cumpriu com êxito. Habla comigo, lo cumpriu com êxito. Davi cumpriu com êxito aquilo que foi demandado por Saul. De modo que Saul lo passou ao mando de todo seu exército, com a aprovação de los soldados de Saul. Quer dizer, os soldados também receberam como tudo aquilo que vinha de Saul e eles acatavam como o próprio Saul tivesse por meio dele. E hasta sus oficiais. Agora bem, quando o exército regressou, depois de haver matado Davi a los filisteus, de todos os pueblos de Israel, saliam mulheres a receber a quem? A rei Saul. Não a Davi, mas a rei Saul. Ao som de las liras e pandeiretas, cantavam e bailavam, exclamavam com grande regozijo: Saul matou a sus miles, pero Davi a sus 10,000. Mira que canção. Saul matou a 1,000, Davi matou a 10,000. Aleluia. Disgustado por lo que diziam, Saul se enfureceu e protestou. A Davi lhe dão crédito de 10,000, pero a mim por 1,000. Lo único que falta é que lhe dê o reino. E a terra estava caindo. E a partir de essa ocasião, Saul começou a mirar a Davi com recelo. Al dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus. Mira, aqui hay que ter entendimento da palavra, da parte de Deus. Deus não manda um espírito maligno, é a vontade permissiva de Deus. Ou seja, se aquele jovem, o jovem da sandia, tiver sacado a sandia, Deus mandou sacar a sandia? Não. Mas se ele abre um precedente para que o pecado de roubar uma sandia, abre um precedente para abrir, o espírito maligno encontra espaço. Não é assim? Então, se a ira que Saul estava tendo sobre Davi, e que abriu o precedente para que o espírito maligno viesse. E a palavra de Deus na tradução, como sempre falamos aqui, ensinamos já nos discipulados que hicimos, em que alguns de vocês vão ter que passar por eles, como novos membros da igreja, se passa por esse discipulado, aonde você esteja discipulado, entenda a palavra de Deus, é interessante para que tenha a visão e é o caminho do crescimento cristiano. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Al dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus apoderou de Saul, quem caiu em trance em seu próprio palácio. Andava com a lança em las manos e, mientras Davi tocava a harpa, como era seu costume. Aqui, mira, tuvo e foi claro e evidente a expressão de Saul com Davi. Não somente neste momento, mas no momento anterior das músicas que elas estavam cantando. Davi matou a mim,
Davi matou 10.000 y Saúl a 1.000. Entonces esa canción enfureció él y sabía que el semblante de Saúl debe ter cambiado allí. La Bíblia não habla, pero sepa de uma coisa, que Davi sabia del mal-estar que estava tendo. Davi sabia que ele era ungido e ele ia substituir. Nesse momento, Davi sabia que ia substituir ele. E Davi começou a mirar sua caída. Pero ele continuou cantando. Ele teve a humildade para estar ali cantando. E uma coisa que o pastor Isaías, na semana passada, falou para mim, pastor, que em meio de sua predica, ele falou que a humildade e não olvidar dos pequenos começos esteja presente na vida dos crentes. Porque isso hace o caráter e a certeza de quem você é, de onde vino e para onde vas. Aleluia. E a partir de esta ocasião, Saúl começou a mirar a Davi com receio. Adelante. 11. Saúl se arrojou pensando: a este lo clavo em la parede. 2 vezes lo intentou, pero Davi logrou esquivar de la lança. Quer dizer, Saúl estava escutando a música, mas estava com a lança assim: lança, mata, não mata. Saúl sabia que o Senhor lo havia abandonado nesse momento e que a hora estava com Davi, pero isso tuvo temor de Davi. Então, o que eu quero trazer para vocês? Nós temos um posicionamento que devemos ter em Deus. Quando temos o caráter, entendendo o caráter de Deus, é melhor ter a presença de Deus, ter a permanência da presença de Deus, do que ter somente a presença. Porque Saúl, hasta aí, se ele não tivesse se objetado contra Davi, se levantado, a presença de Deus continuaria com ele. Não a unção de ser rei, de perpetuar seu reinado, pero Deus iba a bendecir sua descendência de outra forma, se tiver um coração aberto. Então, é necessário entender isso, e claro que nós devemos ter a humildade desse crescimento que vamos atender. Eu quero que ponga a primeira diapositiva. Aleluia. Eu quero falar, hablando de los reis. Quero chiquitito aí. Já, bien. Aleluia. Creio que dá para ver. Aqui está a sequência de los reis que tiveram Israel. Temos aqui em início Abraão, Isaac. Aqui são homens que foram bendecidos por Deus. Aqui temos os juízes: Salomão, Sansão, Eli, e vários juízes que tiveram Israel. E os reis, começando, Saúl foi o primeiro rei, porque o povo clamou pedindo um rei, pedindo uma pessoa que representasse isso. E quando nós outros, falando sobre humildade, quando o rei, a unção vem sobre nós outros, as bendições vêm sobre nós outros, nos posicionamos. E esse posicionamento aqui tem um cuidado, é uma linha muito delgada, onde você tem a razão de falar que Deus está comigo e fazer tudo a la ligeira. Porque todos os reis que vieram sacando Davi, muitos de eles perderam a consciência de Deus, a presença de Deus, porque viu que Deus nos bendecia, eles logravam as coisas e acreditava todo o crédito para eles e não para Deus. Foram olvidando sua caminhada. E isso que eu quero trazer para vocês, para que nós não olvidemos daquilo que Deus está sendo por meio de nós outros. Aleluia. La diapositiva 2. Já. E aqui temos na diapositiva anterior de Salomão, o reino se dividiu, porque Salomão
perdeu essa sensibilidade da presença de Deus. Aún com toda a sabedoria que Deus derramou, porque a Bíblia não conta a história que Deus sacou a sabedoria de Salomão. Amém? Então se dividiu o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era aqueles que estavam da descendência de Judá. E são todo, desde o início, são 42 reis. E eu quero chamar a atenção a um solo. Ponga o vídeo que tinha. Não é o alfarero, é o outro. Aleluia. Glória a Deus. Aí sim. Eu quero falar de um rei chamado Uzias. Aleluia. Glória a Deus. E o rei Uzias está aqui. O rei que está aqui na metade, está mais largo cá, que tem 3 nomes, que a Bíblia reconhece como eles, que é Uzias, Osias e Azarias. Um só nome. E ele foi um dos reis de um reinado mais largo que tuvo. Já ele teve seu reinado foram de 52 anos. Aleluia. Glória a Deus. Estão os reinos do sul e a maioria deles se quedaram perdidos na forma de se conduzir. E vamos ver a história de Uzias. Aleluia. Em todos os reinos. Aqui na coluna do meio estão os profetas. Aleluia. Glória a Deus. Pode parar. Aleluia. Vamos ver a passagem bíblica que está falando sobre o rei Uzias. 2 Crônicas 26. Segunda Crônicas 26, verso 3. Uzias tinha 16 anos quando ascendeu ao trono. Mira como era novo. Reinou em Jerusalém 52 anos. Sua madre era Recolias, oriunda de Jerusalém. Uzias isso o que agrada ao Senhor, pois em tudo seguiu o bom exemplo a seu padre Amazias. Aleluia. Uzias isso o que agradava ao Senhor. Tenham firme esse pensamento. Estava aí. A presença estava aí de Deus. Tinha a consciência que Deus o bendijo. Mientras vivia Zacarias, quem lo instruiu a Uzias, em el temor de Deus, se empenhou em buscar ao Senhor, mientras Uzias buscou a Deus. Empenhou em buscar ao Senhor. E mientras Uzias buscou a Deus, Deus lhe deu prosperidade. Amém. Aleluia. Uzias marchou contra os filisteus e destruiu os muros de Gate, Rabnia, Asdod. Ademais construiu cidades em la região de Asdod. Entrou entre os filisteus, os inimigos de Israel naquela época. Deus lo ajudou. Verso 7. Deus lo ajudou. Habla comigo. Deus lo ajudou. Aleluia. Em sua guerra contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal, e contra os meunitas, os amonitas foram tributários de Uzias. E este chegou a ter tanto poder
que sua fama se difundiu hasta a fronteira de Egipto. Ou seja, Egipto era um grande exército que tinha ali em Egipto, e por ele poderio que Uzias construiu, logrou assediar Egipto e não deixou que Egipto salisse de allá. Aleluia. Uzias também construiu e fortificou torre em Jerusalém, sobre las puertas de la esquina e del valle, e em ângulo del muro. Asimismo construiu torres em el deserto, e cavou grande número de poços, pois tinha muito ganado em la llanura e em la meseta. Tinha também labradores e vinadores que trabalhavam em las montanhas e em los vales, pois era um amante da agricultura. Tinha todo que, como um bom administrador, uma capacidade grande. Uzias contava com um exército que saía à la guerra por esquadrões, de acordo com o censo que hecho por el cronista Herel e por el oficial Mesías, bajo la dirección de Hananias, funcionário del rei, e ele todo de los jefes de la família eram de 2.600, todos eles guerreiros valentes. Essa era solamente a tropa de elite dele, a tropa de elite ele tinha. Bajo el mando de estes havia el exército bem treinado, quer dizer, ele era os jefes dos jefes que estavam aí ao mando dele. Pero bajo a eles tinha um exército bem treinado, composto por 307.500 soldados, que combatia com muito valor para apoiar a rei em sua luta. Aleluia! Eram todos aí mirando para o rei. Rei, me habla que tu queres que nós outros haremos. Aleluia! Imagina a pessoa cercada dessas pessoas confiantes à volta dele. Como se sente o poder, a força que está sobre esse governo, desse governante como Uzias. Aleluia! A esse exército, Uzias lo dotou de escudos, lanças, cascos, couraças de arco e undas. Construiu em Jerusalém umas máquinas desenhadas por homens engenhosos, e las colocou em las torres, em las esquinas e la cidade, para disparar flechas e pedras grandes tamanho, com a poderosa ajuda de Deus. Habla comigo, com a poderosa ajuda de Deus. Uzias chegou a ser muito poderoso e sua fama se estendeu hasta lo muito lejos. Aleluia! E quando quem está lendo se llena também. Eu estou junto aí nessa guerra, nessa peleia. E pero aí no verso 16, el caldo cambia. Porque abre assim. Empieza verso 16: Sin embargo, quando aumentou seu poder, Uzias se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebelou contra o Senhor, Deus de sus antepassados, e se atreviu a entrar em el templo del Senhor para queimar incenso em el altar. Ou seja, Saúl, seu reino, caiu porque desobedeceu tudo aquilo que ele combinava. Tinha um sacerdote para levar, que era Samuel, para levar incenso ao Senhor e a ser sacrifício ao Senhor. Aqui está se passando algo parecido, porque ele se sentiu tão cargado da graça de Deus,
que tinha direito, pensou que tinha o direito de poner a ser sacrifício a Deus, de prestar sacrifício a Deus. Aleluia. E isso foi considerado como uma rebelião a Deus. Porque mira, aquilo que Deus tem posto como visão no coração de cada um de vocês, e Deus tem posto no nosso contexto daquilo que Deus tem posto para como visão, de promover aquilo que Deus tem para nós outros, devemos nos posicionar e considerar isso. Não é o pastor Alexandre nem a maestra Jane que se apodera disso, é a graça de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus que está aqui para promover os planos e propósitos de Deus para esse lugar. Amém. E para esse lugar, estou falando desse lugar físico, estou falando para coronel. Estou falando, eu vi uma visão com um sonho lá grande, e o Senhor disse: como é que eu vou realizar essas coisas? Vamos nos focar em um ponto primeiro, que Deus vai fazer grandes coisas por meio da vida de vocês. Amém. Amém? Amém. Passou com Salomão também. Por isso que se dividiu os reinos. Por isso que vimos aquela gráfica, temos 2 reinos, se dividiu, porque Salomão também falou que a descendência dele também não ia lograr. E os irmãos começaram a pelear e se dividiu os reinos. Aleluia. Salomão teve em sua demanda de reinado, teve duas vezes que o Senhor falou com ele. Nós outros estamos em uma aliança superior que eles tiveram. Nós outros temos o 24/7, é o Senhor dentro de nós outros. Amém. Pero quando nós outros caminhamos e se manifestamos esse poder, falamos que temos e detenemos a verdade somente de Deus. Não é assim que funciona. Porque Ele habla que nós outros devemos congregar, devemos estar juntos como família, porque somos corpo. Não somos uma célula. Somos corpo. Aleluia. Jeová apareceu a Salomão 2 vezes. E no que diz também, pastor, na nova aliança, vamos começar aí, aqui, nos 10 leprosos da história que eu leí esta semana, e no culto de oração, em Lucas 17, para que tenhamos a consciência e o entendimento de onde devemos estar, a quem devemos glorificar para não perder a presença de Deus. Lucas 17, verso 11. Aleluia. Um dia seguindo em sua viagem para Jerusalém, Jesus estava seguindo sua viagem. Jesus passava por Samaria e Galileia. E quando ia entrar em pueblo, salieron a seu encontro 10 homens enfermos de lepra. Quando se haviam quedado a certa distância, gritaram: Jesus, Maestro, tiene compaixão de nós outros. Mira, se eles se esforçaram, porque sabiam que eles estavam imundos, separados da população normal, porque estavam enfermos, não poderia se acercar muito, pero como eles estavam em um local separados, pero escutaram de quem era Jesus, de que esse que estava aí fazendo milagres. Tinha a consciência, e quem fazia milagres naquela época era o enviado de Deus. Pelo menos a consciência que eles tinham, é um enviado de Deus. E se escutava também de que ele era aquele que vinha reinar em Jerusalém. Amém. Aleluia. Como quedava a certa distância, gritavam: Jesus, Maestro, tem compaixão de nós outros. Al ver-o, lhes digo, ide à presença a los sacerdotes. Resultou que, mientras iba de caminho, quedaram ímpios. Um de eles, às vezes já sano,
regressou alabando a Deus a grandes vozes. Caiu rosto entre terra a los pés de Jesus e lhe deu as graças. Apesar de ser samaritano, acaso não quedaram limpos os 10? Perguntou Jesus para ele. E onde estão os outros 9? Aleluia. Não houve nenhum que regressava a dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. Ou seja, daqueles allá, é provável que ele era o único estrangeiro de los 10, que volvió a reconhecer a ele. Levanta-te e vete, e di al hombre, tu fé te ha sanado. Esse eligiu tener, estar em la presença. Reconheceu quem era Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, se nós não temos um crescimento, onde vou falar para vocês, quando tengamos um crescimento, aleluia, quando vamos ter crescimento e não tengamos a glória de reconhecer a presença de Deus, podemos nos desviar. Uma brújula com 1 grado ou 0,5 grados fora del correto te levará a um lugar muito distante. Aleluia. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Amém. Aleluia. Então, é necessário que nós tenhamos uma supervisão, ter supervisionado aquilo que estamos fazendo. Quando nós nos ponemos, isto é, glória a Deus, porque nós temos uma igreja, fazemos parte de uma igreja que supervisiona aquilo que hacemos, daquilo que estamos predicando, para que não saigamos daquilo que estamos predicando, da visão, da doutrina. Quando os discípulos estavam crescendo, a igreja estava crescendo, a preocupação de los discípulos, a preocupação de los discípulos era se desviar da doutrina. Estava ocupando de servir ao povo, e isso fazia com que eles não tivessem tempo para meditar e estudar a palavra de Deus. Aleluia! Não tem coisa melhor do que ser supervisionado. Porque eu não vou com a minha própria. Porque se Deus manifesta grande poder por meio de minha vida, na vida de vocês, ou na vida de vocês para outras pessoas, você vai se engrandecer e falar que eu tenho a verdade, está solamente comigo, e não dou glória ao corpo a Deus. Onde é o corpo deve dar glória a Deus. E aí vem. Que molde nós temos para receber esta presença de Deus? Será que é o molde que eu tenho? Porque eu hablo acá, que nós venimos, e eu, todos os dias, às vezes eu tenho que moldear meu caráter. Nuestro moldeando que se diz respeito, por exemplo, nós temos nosso temperamento, cambie nossos neurotransmissores no nosso corpo, por nossa idade, as hormonas do corpo cambiam nosso temperamento. Assim, às vezes, até que nós, por falta de uma vitamina, por falta de algo em nosso corpo, tomamos a posição correta. Às vezes, põe até nós em uma pereza, por falta de vitamina. Pero este molde que nós temos, daquilo que temos como comunicação com Deus, com relação com o Espírito Santo, está ideal como Deus quer?
Eu vou te dar um exemplo do molde. Lá Jane nos regalou uma copiu, três moditas de copiu, estava bonito. Estava em um vasito, um taro de metal. E o taro de metal estava ahogando as raízes, por el molde que ele estava. E queríamos pôr em um jarro grande, para poder que desenvolva melhor. E vimos que ele aunque estava bonito, começamos a sacar, para cambiar, para quebrar todas as três mudas em um grande jarro. Pero tuvimos um sacrifício muito grande para sacar desse taro, porque o taro era um taro, não era um taro apropriado para plantar. E nós só tivemos que romper o taro, tive que comprar uma ferramenta para romper o taro e lograr sacar, para não sacrificar as raízes. O que eu hablo, que nós devemos estar, nosso molde, pode nos estar ahogando daquilo que Deus tem para nossas vidas. De uma relação com Deus que você construiu, dentro de algo, essa minha comunicação com Deus e ela está correta e vou seguir assim. E se eu não tenho um coração sensível, blando, para me moldear aquilo que Deus tem para mim, o crescimento vai ser ahogado. Aunque parecia, o copiro que estava bonito aí, dentro desses taritos pequenos, que estava aí, mas estava grande, não ia desenvolver. Ia chegar um momento que ela não ia desenvolver. Assim somos nós outros. Nós outros construímos uma relação, quando hablo com clareza, no que se diz respeito, por exemplo, às vezes nós outros estamos buscando um alimento, o pastor me deu uma palavra domingo, eu estou meditando em ele, pero necessito de algo mais para complementar. E vai buscar uma fonte que nos esteja sana. Temos um maná diário que todos os dias tem uma palavra boa aí para nós outros, que está dentro de nós outros leemos e creemos que esse maná é um alimento bueno para vocês. Hasta que tenhamos raízes fuertes, fortalecidas, em local correto, na terra buena, podemos estar sujeitos a tempestades, a situações, porque estamos com raízes buenas na terra buena. Agora, quando nós outros estamos em um taro, onde o molde, esse mesmo molde, eu quero caminhar desta forma. Nós outros temos que estar com o coração sensível, para saber o momento de cambiar a terra, saber de receber os nutrientes corretos. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. A palavra habla que quando recebemos Jesus como nosso Senhor Salvador, somos hechos novos. Amém. Somos hechos novos, porque estamos pondo o que é novo dentro de um tarro que nós outros teníamos. Porque estamos pondo nosso hecho novo em um molde que vivíamos anteriormente. Temos que romper isso e para desenvolver o crescimento verdadeiro. Eu entrei aqui hoje, vindo a tempo, esperando por esse dia, para desbordar. Talvez se você dá uma palavra, pode até considerar como comum, já conosco ele, pastor, já entendo bem, pero habla, hoje hago uma marcação na linha do tempo, de nossas vidas, para um crescimento aún mais grande. Amém. Quando nós outros venimos aqui a orar durante os webs, e eu medito e penso, eu não quero subir solo ao monte, eu não quero subir solo para adorar o Senhor, eu quero que todos subam comigo. Quando
quando Israel estava aí na porta la cerca do muro de Jericó, e Deus pediu para que eles gritarem por 7 dias em volta do muro e marchar na frente. Tu crê que no primeiro dia eles estavam aí só, para que isso? Para que isso? Imagina no segundo dia, pô, tá bueno. E cada dia melhorando. E ele sétimo dia que todos estavam aí listos para declarar esta vitória, porque estavam cantando e crendo aquilo. Nós outros entramos aqui às vezes com o culto de oração um pouco mais light, né? Mais, e às vezes hablamos mais, como chama lá, como se diz assim, como quem está em casa, mais confiança. Por quê? Porque nos vemos muito preocupados com muitas coisas. Dentro do culto normal que nós temos aqui, ordenar, receber os dedos são maravilhosos. Mas como família, como quem senta na mesa para tomar um café, aí todos juntos, e sem que lá voluntário vindo aqui, mirando assim como cada um, tomando seu café, compartilhando, entrando, quando nós terminamos, o pastor Isaías falou, que maravilhoso o café no final do culto, semana passada, ele quedou encantado, isso aqui traz sanidade também, traz sanidade ao meio do povo, porque o culto não termina quando a palavra termina, simplesmente ele é uma continuidade em nossa vida cristiana. Amém? Aleluia. E devemos ter bem claro a necessidade do nosso corpo de moldearmos aquilo que Deus tem como novo para nossas vidas. Há algo novo para nossas vidas. Há uma terra nova. Porque eu falo isso? Porque muitos de nós outros vinimos de outro lugar, de uma palavra que já conhecíamos, de uma relação que já teníamos, mas algo novo está passando. Está aqui 2 alunos da escola bíblica que estão recebendo algo novo, está entendendo uma clareza disso também. Aleluia. Glória a Deus. Melhor do que ter na presença é o que? Permanecer em la presença. Habla comigo. Melhor que ter na presença é permanecer em Ele. Aleluia. E a igreja é uma manha do diabo que continua sendo isso no nosso meio, da divisão. Porque uma palavra profética vinda ao coração de uma pessoa, ele crê que ele tem toda a verdade. Não é assim que funciona. Em Hechos 15 e Gálatas 2, habla do encontro de Pablo que barrou em Jerusalém, foi ter encontro com Pedro, porque escutou coisas que estavam passando allá. Pedro estava desenvolvendo na igreja que estava em meio dos judeus. E as costumes judias estavam querendo ganhar força dentro da igreja. A poner a carga da lei para dentro da igreja de Cristo, que libertou de tudo isso. E Pablo habla e vindo se encontrou com aquela situação e foi falar com Pedro. Pedro, não está bem o que está passando aqui. Não está bem. Imagina você para onde ia levar esta igreja. Elas costumavam volver a lei. Que para entender a graça temos que sacrificar de novo. Com um sacrifício foi feito uma vez por todas. Não há mais. Nosso sacrifício é a hora, é reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém. E nos posicionar em isso. Amém. Quando nos posicionamos e temos a consciência dessa presença de Deus, desse maravilhoso que Deus é para nós outros, e ter o Espírito dentro de nós outros, é um milagre maior que ver pessoas com a perna crescer, com pessoas saírem da silla de ruedas. É ter o Espírito dentro. As pessoas,
Às vezes os predicadores abrem e eu me aferro dessa palavra também. E quando chegamos em cielo, as pessoas, os que estavam allá, já vão perguntar como é ter Deus dentro de vocês. E quando nós outros íamos perguntar como foi que Moisés abriu o mar rojo, e eles iam perguntar como é ter Deus dentro de vocês. Imagina, temos tão grande bendição. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus habla que Ele derramou tão grande sorte de bendição sobre nossas vidas, tão grande bendição. Tudo aquilo que necessitamos para esta vida e para a vida venidera, não somente amanhã que nós vamos atender, como aquela que vamos atender no céu, já está lista. Quando você entende o que eu hablo, que aquilo que hablamos, que confessamos hoje, melhor ter a presença, melhor que ter a presença é permanecer em ela, é ter isto, é quando não ter medo da morte física. Quando você entende que nós não fomos hechos para essa morte física, entender que a hora que essa morte física não me pertence, a hora que estou em Cristo e eu vou ter com Ele. Ayer mesmo, anteayer, vim em meu trabalho com uma pessoa que me contrataram no Uber, e eu vim com Uber. Eu perguntei a pessoa que vinha conduzindo allá, o que você entende? Porque você, eu perguntei, o problema, ela perguntou, o que um brasileiro está sendo acá? Aí eu falei para ele, não, sou na missão, expliquei, sou pastor, tenho esse trabalho porque para apoiar dentro daquilo que Deus tem para a minha vida, e explicando a ele. Aí ela perguntou, como os cristianos chilenos? Ela chilena perguntando para mim. Aí ele perguntou, não, eles são muito bendecidos, porque todos têm a palavra de Deus, pero estão um pouco desordenados no crescimento daquilo que se diz. Porque todos aqueles que eu chego para falar, eu sou filho de pastor, eu sou filho, minha mamã, já tenho família dentro da igreja. Ela nunca entrou em uma igreja cristiana, mas tinha uma família. Ah, é verdade, eu tinha minha mamã, tinha meu papá, meu suegro é pastor. Tu nunca foste na igreja de teu suegro? Imagina você por quê? A presença, a ausência da presença, nós outros estamos vivendo, se habla da geração Nutella, a geração cristal, da geração de hoje, da geração daqueles ibuprofeno, né? Onde da primeira dor que tem, vai o ibuprofeno, não vai para Deus. Então, se nós devemos ter um crescimento e estamos moldeados com uma coisa que a sociedade está ditando para nós outros, e devemos romper este molde. Então, uma vez ou outra, se me molde, não está bem aqui, Senhor, que necessito moldear isso para a minha vida. Glória a Deus, porque luz chegou. Glória a Deus, porque a luz chegou para que nós podamos mirar para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Melhor é ter a presença, melhor que ter a presença é permanecer em Ele. Amém. É permanecer em la presença. Aleluia. O Senhor tem nos direcionado por algo grande em nossas vidas. Que aquilo que está chegando às tuas mãos, entender que quando temos a presença, quando permanecemos em Ele, que aquilo que chega às nossas mãos era para promover aquilo que Deus tem. Quando nós outros leemos os 10 mandamentos que põem a Deus sobre todas as coisas, quando habla daquilo que chega às nossas mãos é para o propósito de esta glória, como Deus sobre todas as coisas em tua vida. Não estou falando somente de financeiro, não. Estou falando dos pensamentos, do conhecimento, das portas da universidade que nós outros estamos logrando, por a sabedoria que Deus está nos ponendo em um contexto para promover o plano de Deus. Porque as vidas que estão aí fora,
que são prósperas no que se diz respeito financeiramente, que são prósperas em no conhecimento, na carreira que está nascendo, pelos deportistas que são buenos. Me recuerdo daquilo que Kaká, o jogador do Brasil, falou quando ele recebeu o Globo de Ouro, reconhecido como o melhor jogador daquele período. E ele falou: eu fui hecho para um dia como hoje, para falar que Deus foi que me pôs acá, para que vocês escutem. Ele falou, claro, isso, para que vocês saibam que eu tenho um Deus. Eu sirvo a um Deus e cheguei aqui porque Ele me hizo poner acá. Solamente esse testemunho, pessoas que nunca escutou, pode ser que aqueles que escutaram tiveram a única chance de escutar que Deus existe realmente. E vocês, em contexto que vocês estão, pessoas que estão na cargo de vocês, pessoas que vocês estão na cargo de eles, você pode ser a única pessoa que Deus pode falar por meio de sua vida. Sim. Amém? Aleluia. Queria chamar o louvor, a alabança, o grupo de alabança. Aleluia.